paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, 7. Daí em diante. Diz assim: desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, ou um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Todos podem se assentar. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos observassem o momento em que os fatos que nós lemos se deram. Porque o momento em que esses fatos se deram são importantes no sentido profético. Não há elementos na palavra que estejam na palavra ao acaso. Mas todo o conteúdo da palavra de Deus tem caráter profético. Por isso eu quero que os irmãos observem o momento em que os fatos aqui se deram. Jesus estava num monte, e aí quando ele desceu do monte, ele encontrou esse cenário lá embaixo. Qual cenário? Um homem com um filho que estava atormentado, um filho que não falava, um filho que estava sofrendo uma ação maligna. Este homem se diz crente,
Porque ele disse assim: eu creio. Quando Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aí ele disse o quê? Eu creio. E observe os irmãos, na sequência ele diz assim: ajuda a minha incredulidade. Então o cenário que Jesus encontra quando ele desce é esse cenário onde um homem confessa ser crente, mas é um crente incrédulo. Entendeu? Isso quando ele desceu. Isso me faz lembrar uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, quando disse assim: quando, pois, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quando ele descer, ele vai encontrar fé. Eu pergunto, se Jesus vier hoje, ele vai encontrar fé aqui? Ele vai encontrar fé no seu coração? Que tipo de crente ele vai encontrar se ele vier hoje? Se ele vier agora, que tipo de crente ele vai encontrar? Crente incrédulo? Crente cujo filho está mudo, está surdo, está sendo destruído? E nós vamos entender exatamente isso aqui, porque nós precisamos sair daqui hoje como se Jesus viesse hoje. E ele precisa encontrar aqui crentes cuja fé está fortalecida, cujo filho está vivo, falando, ouvindo, respondendo. Vejam os irmãos, quando Jesus desceu, agora observem, o homem tinha um filho, e aí ele foi aos discípulos de Jesus e aos escribas que estavam ali, eram religiosos, para que eles resolvessem o problema dele, desse homem. Qual era o problema dele? Era o filho. E eu não quero que você pense aqui no filho biológico. Você já está entendendo isso. Mas vamos lá. Ele tinha um problema que era o seu filho. E aí, enquanto Jesus está descendo, Jesus não tinha descido, estava vindo já do monte, ele estava no monte, ele estava descendo. Esse homem agora vai aos discípulos de Jesus, alguns que estavam embaixo, e aos religiosos, e pede aos discípulos que expulsem o espírito mudo que estava sobre o filho dele, ou seja, que resolvesse o problema dele. Então, ele transfere a responsabilidade do problema que estava sobre o seu filho para os discípulos. Os irmãos entenderam isso? O filho dele tinha um problema, e ele agora vai buscar a ajuda dos discípulos, mas veja os irmãos, quando Jesus chegou, os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo que estava ali. Aí Jesus perguntou: o que está acontecendo aqui? Quando ele chegou, aí os discípulos, ou o pai do menino, disse assim: eu trouxe meu filho, ele tem um espírito imundo que o lança no chão, lança no fogo, lança na água, e os seus discípulos não puderam expulsar. Ele estava dizendo assim: eu tenho um problema, eu transferi o meu problema para os seus discípulos e eles não conseguiram resolver. Então o menino está assim por causa de quem? Por causa dos discípulos. Entendeu? Eu estou, Jesus, nessa situação aqui, agora que você está chegando aqui, eu estou nessa situação porque o problema está com os seus discípulos. A oração deles é fraca. Eles oraram e não conseguiram resolver o problema. Eu pergunto aos irmãos, de quem era o problema? É difícil essa resposta, não é verdade? De quem era a responsabilidade por aquele problema? Era do pai daquele jovem, já era um jovem, ou era dos discípulos? Vou fazer a pergunta para você aqui então. Quem é o responsável pelo seu problema? No fundo, o problema daquele homem era a sua incredulidade. Esse era o problema dele. Mas ele transferiu a sua incredulidade, ou a responsabilidade pela sua incredulidade, aos discípulos. Porque os discípulos oraram e não conseguiram expulsar o espírito que estava ali. E eu quero tocar nesse ponto para mostrar aos irmãos que é muito fácil transferir os nossos problemas, transferir a nossa incredulidade, transferir a nossa frieza espiritual para os discípulos, para a igreja. Entendeu?
Por que você está assim? É porque essa igreja não tem amor. Ninguém nunca me fez uma visita. Não sei se é o caso de alguém aqui, né? Eu estou assim, não estou querendo muita coisa, venho de vez em quando só porque, afinal de contas, ninguém nem liga para mim aqui. A responsabilidade pelo seu esfriamento, a responsabilidade pelo seu problema é dos discípulos, é da igreja, certo? Tem alguém aqui assim? Vamos prosseguir no texto. Marcos 9, no versículo 19, ou melhor, 20. 19 mesmo. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Jesus estava dizendo assim, olha, essa geração, ela é a geração do momento em que ele desce do monte, é incrédula. O momento da vinda de Jesus é o momento em que ele encontra uma geração, entendeu? Aquele homem era resultado do contexto. O contexto é de incredulidade. O contexto é de crentes incrédulos. O contexto é de evangélicos mundanos, de protestantes que colocaram a roupa do mundo. Esse é o contexto. Que não creem mais nada. O contexto, eu estava dizendo, o momento que nós vivemos da vinda de Jesus é o momento, é o contexto em que a geração que vai vivenciar a vinda dele é uma geração incrédula. Por isso Jesus perguntou: porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando vier? É esse o contexto. Agora, quando Jesus vai atuar, ele não fala genericamente, ele fala com o homem, com o Pai, porque ele resolve o problema da incredulidade individualmente, entendeu? Eu sei que estou pregando hoje aqui para crentes, ou alguns pelo menos, não todos, uns 95% incrédulos. Livrei só 5%, né? E o momento que nós vivemos é o momento em que Jesus está descendo do monte. Ele vem buscar uma igreja, ele vem buscar um povo. E ele precisa achar fé no seu coração. Enquanto ele transferia a responsabilidade do problema dele para os discípulos, eu trouxe, os discípulos não puderam resolver, fizeram nada. O problema é deles. Aí Jesus disse assim: essa geração é incrédula, traze-me o seu filho. Lá no outro texto, no outro evangelho, ele diz assim: traze-me cá o teu filho. Então a geração toda é incrédula, mas eu quero tratar com você. Você é responsável pela sua incredulidade, entendeu? O momento é de frieza, o momento é de um evangelho frouxo, morno, é tudo isso que nós estamos vendo. Mas você é responsável pela sua fé, você é responsável pela sua salvação, você é responsável pela sua bênção, não são os outros, não é o mundo ao seu redor, está todo mundo assim, os crentes estão assim, a igreja Maranata mudou, a obra não é mais a mesma. Você é responsável pela sua fé, pela sua salvação. Traze-me cá o teu filho, traze-me cá o teu problema. Aí o homem agora vai trazer o filho dele para Jesus. Quando ele trouxe o filho, observe os irmãos agora, no versículo 21. E perguntou ao pai dele, do jovem: quanto tempo há que lhe sucede isso? Qual foi a resposta? Desde a infância. E sucede o quê? Esse menino não fala e nem ouve. Há uma ação maligna para que ele não fale e nem ouça. Esse era o problema dele. Aí Jesus perguntou a ele: quanto tempo que acontece isso com ele? Desde a infância dele. No outro texto, no outro evangelho, diz que esse filho era o único dele. Agora eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Se acontecia desde a infância, quando ele respondeu, isso acontece desde a infância, significa dizer, eu pergunto aos irmãos, que o menino não nasceu assim? Sim ou não? O menino nasceu ouvindo, falando, certo? Saudável? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas agora, à medida em que o tempo passou, ele era um jovem, mas desde a infância, que ele não falava mais, e que ele não ouvia mais,
e que ele agora estava sofrendo ataques brutais do adversário para que ele não falasse, para ser destruído. Entenderam, irmãos? Muito bem. Um dia, Deus fez nascer na sua vida o Filho único dele. Certo? Todos nós aqui temos um filho somente, que é o Senhor Jesus. Vejam, eu fiz questão de ler o versículo 7 do capítulo 9, e diz assim: desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu dela uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele... então ele fala: o filho que foi gerado no seu coração, a salvação em Jesus que te alcançou um dia, o Jesus que operou na sua vida, é um Jesus que fala. Ele não é mudo. O Filho de Deus não é mudo. O Filho de Deus não é surdo. Você fala com Ele, Ele te ouve. E Ele fala com você, e você também ouve. Ele foi gerado perfeito no seu coração, porque foi o Espírito Santo que operou. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus, o Filho, na sua vida. Só que agora, esse Filho falava? Sim ou não, irmãos? Ouvia. Houve uma batalha espiritual, uma ação maligna, de forma que agora o Filho estava sendo destruído. O Filho dele, veja os irmãos o que ele diz, no versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. O adversário vem para destruir. Mas destruir quem? Ele não vai destruir você. Não é isso. Não é, pode até ser que aconteça alguma coisa, mas não é destruir você fisicamente. Ele quer destruir aquilo que foi gerado na sua vida. O Filho que foi gerado no seu coração, Jesus. O Filho de Deus vivo, que ouve, que fala, que vê, que age, que responde, que dá solução para os problemas, que te conduz para a eternidade. A ação do adversário é para destruir isso. Agora o Filho que nasceu, que foi gerado perfeitamente, não ouvia e nem falava. E aí a pergunta de Jesus: desde quando isso? Desde a infância. Tinha tempo já? Era um jovem? Mas você esperou esse tempo todo, desde a infância, que você não ouve a voz dele? Desde a infância que ele não ouve você e que você não ouve? Que negócio é esse? Você esperou tanto tempo? Ele está sendo destruído todos esses anos, dia após dia, ataques e mais ataques do adversário para destruir o seu filho, para que ele não fale nem ouça, e você fica na inércia, não faz nada, está assistindo o filho, o único, ser destruído. Eu pergunto aos irmãos: tem alguém aqui assim? Algum crente incrédulo aqui assim? Que um dia recebeu uma bênção de Jesus, que ouviu por vezes a voz dele. Quantas vezes você abriu a palavra de Deus, Deus falou com você? Não fala mais? Quantas vezes você falou com Deus e Ele te respondeu? Ele não ouve mais? Ou você não fala mais? E afinal de contas eu falo, não acontece nada, eu oro, não está acontecendo mais nada. Quando foram as últimas experiências com o Filho? Meus irmãos, nós precisamos nos dar conta disso, porque o momento é o momento em que Ele vem, Ele está descendo para buscar um povo. Há um evangelho incrédulo, uma geração incrédula, mas Deus quer achar a fé viva no seu coração. O Filho precisa estar vivo, ouvindo, falando, dirigindo, sendo a alegria da sua vida. Desde a infância acontece isso. Ele está sendo destruído. E Jesus perguntou ao Pai, no versículo 23, perguntou àquele homem. E aliás, no versículo 22, ele diz assim para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23, Jesus respondeu-lhe: se tu podes, se você pode crer. Vejam, ele podia crer? Sim ou não? Você pode crer hoje? Você pode voltar a crer hoje? Ele estava dizendo assim: você pode crer?
Eu disse, você é crente? Ele disse, eu sou. Posso. Aí, na sequência, mas eu sou um crente incrédulo. Eu creio, mas eu sou incrédulo. Que negócio contraditório, né? Eu creio, mas sou incrédulo. Sou crente, mas sou incrédulo. Você é crente, está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas não está crendo em mais nada. Tá? Aquele marasmo, aquela frieza, um negócio que você não sabe bem até onde vai. E se alguém não der mais conta de você, melhor ainda, para ninguém ligar para você, perguntar por que você não vê, o que está acontecendo, melhor ainda. Sumir no anonimato, é igual aquele cadáver que está lá no IML, ninguém sabe quem vai ser enterrado como indigente. Melhor assim, não é verdade? Crente que não crê em mais nada, só esperando o sopro para cair. O ventinho mais forte que bater, acabou, está tudo acabado, foi embora. Eu sou crente, mas sou incrédulo. Era o que ele estava dizendo. Será que você pode assumir isso hoje? Será que eu posso assumir isso hoje diante de Deus? Você pode crer? Eu posso crer, mas só que eu não estou crendo. Você disse que você pode crer, mas você está crendo? Você está crendo nos dons espirituais? Está crendo que o Espírito Santo está realizando uma obra de fato? Você está crendo na revelação desta palavra hoje? Você está crendo na mensagem do louvor que você cantou aqui agora? Você está crendo na oração que você mesmo faz? Ou você não está crendo em mais nada? Você pode crer? Eu posso crer, só que eu não estou crendo, Senhor. Eu posso, mas eu não estou crendo. Mas me ajuda, porque eu quero crer de novo. Veja os irmãos, no versículo 24. E logo o pai do menino clamando com lágrimas. Clamou o Senhor com lágrimas. Por que ele estava chorando? Era por causa do filho? Ou era por causa da incredulidade? O que os irmãos acham? Por causa da incredulidade. Porque se ele pudesse crer, o filho iria ser restaurado. Então, ele chorava agora porque ele sabia que ele podia, mas ele não conseguia mais. Que triste constatação, você saber que você pode crer. Por que você sabe que você pode crer? Porque um dia Deus operou na sua vida, você sabe disso. Ele um dia falou com você, você sabe disso. Você teve sinais na sua vida, Deus operou na sua vida, não foi coincidência nada. Lá atrás, você lembra quantas vezes, quantos sinais? Você sabe que você pode crer, porque Deus é Deus fiel, já operou na sua vida um dia, mas agora você não consegue mais. Você pode crer? Se eu posso crer, mas me ajuda, porque eu não consigo mais. Eu até posso. Eu tenho todos os motivos do mundo para crer, mas eu não consigo mais crer. Por isso ele disse assim, ajuda a minha incredulidade. Eu posso, mas eu não tenho força. E ele estava chorando. Meus irmãos, hoje é dia de chorar aos pés do Senhor. Você precisa chorar aos pés do Senhor hoje. O Evangelho não é uma brincadeira. A vinda de Jesus não é um conto. Se você não chorar hoje para que você volte a crer, daqui a pouco pode ser tarde demais. Eu ia dizer amanhã, mas daqui a pouco pode ser tarde demais. O adversário estava destruindo o filho dele. O filho já não falava, já não ouvia. Ora lança no fogo, ora lança na água, ora lança no fogo. Daqui a pouco o menino está morto. Daqui a pouco você perdeu sua salvação. Daqui a pouco largou tudo mesmo. Daqui a pouco se entregou ao mundo. Cedeu a tudo que o mundo queria. Toda ação maligna que domina o mundo. Você vai esperar isso? Meus irmãos, ele chorou com lágrimas. Disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu posso crer sim, tem todos os motivos para isso. Só que eu não consigo mais. Versículo 25. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. No filho, no menino. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Só o menino estava cheio de problema, ele já não ouvia, o filho já não ouvia, já não falava, água, fogo, agora foi a última tentativa dele, agora o menino está. Você vai esperar o filho morrer?
Jesus estendeu a sua mão, no versículo 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Meus irmãos, hoje é o dia de que nós precisamos clamar ao Senhor com lágrimas, para que Ele nos entregue o Filho de novo, vivo. Se você chorar aos pés do Senhor agora, pela sua incredulidade, Ele vai te devolver hoje aqui o Filho vivo. Ele vai voltar a falar, Ele vai voltar a ouvir, Ele vai voltar a agir. A comunhão com Ele vai ser restaurada. E esse é o sinal de que a fé foi restaurada. E você vai voltar a crer. Sabe por que você não crê mais? Porque você não ouve mais o Filho. Você não ouve as respostas dele mais. Ele não age mais na sua vida. Aí a fé morre. Se você pode crer, pode. Pode clamar com lágrimas? Também pode. Tomando pela mão, ele se levantou e o nome do Senhor foi glorificado na vida deste homem. Meus irmãos, nós vamos finalizar aqui para voltar ao contexto inicial dessa mensagem. Jesus desceu do monte. É a hora da descida dele, da vinda dele. Ele quer encontrar um crente com a fé viva, com o Filho vivo. Você pode crer? Pode. Não está conseguindo? Clame a Ele com lágrimas e Ele vai operar na sua vida hoje. Vamos cantar mais um louvor. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor ajudou a nossa incredulidade hoje. Nós te louvamos, porque sabemos que a partir desse dia, muitos dos teus filhos voltarão a ouvir a tua voz, voltarão a receber de ti as respostas às suas orações. Louvado seja o teu nome, porque se hoje a trombeta soar e os teus anjos receberem as ordens para recolher o teu povo, temos o Filho vivo para apresentar ao Senhor. Recebe nossa gratidão por isso, pelo milagre que o Senhor operou hoje, em nome de Jesus. Amém. E agora, Senhor, em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos vós, desde agora até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Nós estamos chegando ao final do culto. Se porventura ainda houver algum irmão, uma pessoa que precise de oração, queira falar sobre o que foi dito, sobre o que aconteceu aqui hoje, nós estamos à disposição para atender a todos.